Já falei que outubro vira rosa para a gente se lembrar que tem que fazer o autoexame, mamografia anual para cuidar da saúde das mamas e evitar um câncer. Esse é o câncer que mais mata mulheres no país, mas ele também é curável. Quando detectado no comecinho, então as chances são enormes. Aqui no Distrito Federal, o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estima que pode ter, entre 2023 e 2025, 7.330 novos casos, novos. São cerca de 22 mil diagnósticos todo ano. E você sabe como examinar as próprias mamas? A Carol tem um reforço hoje para isso, para nos ajudar a fazer esse exame da forma correta, que pode ser feito no banho, né, Carol? Isso mesmo, viu, Neila? Agora nós estamos em um consultório porque eu pedi ajuda, corri aqui para uma ginecologista para que ela possa explicar para a gente e para quem nos acompanha aqui no DF no Ar sobre a importância desse autoexame, da mulher se tocar. E a gente fala sobre isso agora no Outubro Rosa. Claro que é um assunto de todos os meses, mas reforçamos essa questão agora em relação ao câncer de mama. Eu agradeço aqui a doutora Érica, que está disponível para falar com a gente aqui no DF no Ar tão cedinho. Doutora, a gente fala sobre o autoexame e a gente tem que falar sobre esse assunto. Esse mês é um mês de conscientização e quando a gente faz esses exames rotineiros, quando a mulher se toca, a gente pode descobrir um câncer ainda no início e tem tratamento, tem opção, não seria uma causa de morte se for descoberto ali ainda no início, né? Bom dia. Bom dia. Exatamente. Quanto mais cedo a mulher for diagnosticada com câncer de mama, quanto menor essa lesão, mais fácil, mais rápido e mais efetivo é o tratamento. Por isso que a gente indica sempre os exames de rastreio, a mamografia a partir dos 40 anos anualmente ou de acordo com o Ministério da Saúde a partir dos 50 anos a cada 2 anos. Isso aí vai depender de onde ela vai fazer e qual o protocolo que o especialista vai usar. E também o autoexame, que a gente, como ginecologista, recomenda a mulher fazer uma vez todos os meses. De preferência ali, logo depois que a menstruação termina, que a mama está menos inchada, ou se a mulher tem o ciclo irregular ou não tem ciclo, uma vez, escolha um dia no mês. Por exemplo, o dia do seu aniversário. O dia que você fizer mêsversário, você separa essa manhã para fazer o seu autoexame. Explica pra gente, então, na prática, como que esse autoexame ele pode ser feito, né? Muitas mulheres têm dúvidas, então, pra gente esclarecer isso ao vivo com o material que a senhora separou aqui pra gente. Perfeito. Vou falar como eu explico no consultório. Bom, você imagina que a sua mama é um relógio. E aí você vai palpar do mamilo para fora em todos os horários. Então, palpa meio-dia, 1 hora, 2 horas, fazendo pressões diferentes na mama. Então, você palpa primeiro superficial, todos os horários, depois vai um pouco mais profundo para tentar diagnosticar esses nódulos. A mama, ela não é exatamente lisa como o braço. Você vai ver que ela tem como se fosse gominhos. Então, às vezes, isso confunde. Será que é nódulo? Será que não é? Então, você vai... O nódulo, ele é parecido como um carocinho. É um carocinho de azeitona, uma consistência diferente do parênquima da mama. Lembrando que qualquer dúvida que a paciente tiver, ela vai palpar a mama, vai palpar a axila também, e qualquer dúvida que ela tiver, ela traz para o consultório da ginecologista dela. Tá? Esse é o exame de palpação da mama, mas também é importante fazer o exame estático. Então, antes ou depois de fazer o exame da palpação, é importante ela se olhar no espelho, sem sutiã, vai colocar a mão na cintura, vai ver se tem alguma área diferente, alguma área de retração, faz uma forcinha com o ombro para frente para ver se aparece alguma área diferente também do usual, eleva os braços, faz uma análise estática e dinâmica também. E, por último, faz uma leve pressão no mamilo para ver se aparece alguma secreção de sangue. Essa expressão do mamilo, a gente não encoraja que fique sendo feita com frequência, porque em algum momento pode gerar um estímulo de leite. E a secreção que é perigosa, que a gente pede atenção, é uma secreção sanguinolenta, saindo como se fosse um sanguinho mesmo. Doutora, e tem algum horário que seja o recomendado para ser feito este autoexame? Talvez pela manhã, no banho, saindo do banho ou não? Tanto faz, marcou um dia, o ideal é que seja feito mensalmente nesse dia.
Olha, o horário que a paciente se sentir mais confortável e ela tiver possibilidade, porque hoje em dia, nessa correria, né, a gente sabe que é difícil. Pela manhã é melhor, só que pela rotina de cada uma, escolha simplesmente o dia, o horário e mantenha a constância, a frequência. Doutora, a Neila tem uma dúvida, eu vou passar aqui para ela. Neila, volto com vocês no estúdio, pode me passar que eu repasso para a doutora Érica. Queria saber se existe uma predisposição ao câncer de mama. Quem tem mais chance de desenvolver essa doença? E hábitos, se hábitos também interferem, né? Excelente pergunta. A Neila pergunta se existe alguma predisposição em relação a quem que pode desenvolver a doença e se os hábitos influenciam nisso ou não. Com certeza. Bom, primeiro a gente precisa lembrar do câncer de mama esporádico, que é o que acomete com mais frequência mulheres a partir dos 40 anos e após os 50 esse risco fica 15 vezes maior. Então, por isso a importância do exame de mamografia de rastreio nessas idades. Agora, pacientes, mulheres que tenham familiares de primeiro grau com câncer de mama, lembrando, familiares de primeiro grau, mãe ou irmã, ou então câncer de mama masculino na família, têm uma maior propensão a ter esse câncer e devem iniciar o rastreio mais precocemente e de acordo com o médico que acompanha. E os hábitos, eles podem influenciar nessa questão, nesse diagnóstico futuro? Claro. A gente sempre deve ficar atenta à obesidade que propicia e ao tabagismo também, e assim como o sedentarismo. Doutora, e a gente pode então falar que sentiu qualquer coisa diferente, o ideal é procurar o seu ginecologista, fazer os exames, porque muita gente, ontem, por exemplo, eu conversei com uma moça que ela descobriu em exame de rotina e ela fez um exame que não diagnosticou nada e depois fazendo outros exames ela viu uma espécie ali que ela disse que seria até mais grave. Então, às vezes, num primeiro exame não aparece nada, mas o ideal é ter esse acompanhamento, né? Com certeza. Qualquer dúvida, venha ao ginecologista, mas o ideal é que tenha uma frequência de visita à sua ginecologista também, porque no próprio exame ginecológico, o exame das mamas faz parte também da propedêutica. Então, a sua ginecologista, no momento que ela vai fazer os exames de rotina, pedir os exames, ela também vai fazer a análise das mamas. Maravilha, doutora, tivemos uma aula aqui, né, Neila? Carol, é importante a gente falar o seguinte, que tudo isso que ela está explicando é o que a gente pode fazer de autoexame, mas isso não elimina a necessidade da mamografia. É importante você fazer o acompanhamento, porque tem a precisão da mamografia, só ela pode trazer. Então, a gente mostrou aqui como é que se faz, ela deu a dica de você escolher um dia do mês, você pode até colocar na sua agenda aí para apitar toda vez que chegar aquele dia do mês para você fazer o seu autoexame e vá buscar. Ela trouxe uma dica que homens também podem ter câncer de mama, né, Carol? É importante, então, a gente fazer esse acompanhamento, todo mundo, né? Exatamente. Se teve algum caso em algum familiar de primeiro grau, essa é a recomendação da doutora, né? Que fique atento, que procure ajuda de um especialista da área e faça este autoexame mensalmente, uma vez por mês, para que você possa se tocar, ver se tem algo diferente, caso tenha, buscar o quanto antes uma ajuda, porque quanto mais cedo tratar, maior é a chance de tratamento mesmo, de diagnóstico, então, do câncer de mama, né? E ontem eu falei aqui para vocês agora que eu conversei com a Miriam, uma paciente que tratou o câncer, ela descobriu o câncer em 2008 e ela fez a reconstrução da mama. Agora a gente fala sobre a importância, além do autoexame, da reconstrução da mama para pacientes que já foram recuperadas desse câncer, viu, Neila? Então vamos assistir essa reportagem, vamos lá. Todo mundo junto. O diagnóstico de câncer de mama apareceu na vida da Miriam em 2008. A doença, que é silenciosa, pegou a pedagoga de surpresa. Foi através dos exames de rotina que ela descobriu um nódulo agressivo na mama. Aos 39 anos, ela foi diagnosticada com a doença. O processo não foi fácil. De lá para cá, foram várias consultas, exames, cirurgias e sessões de quimioterapia. Quando eu descobri que estava com câncer, foi um momento assim de muito impacto na minha vida. Eu já tinha passado por umas situações assim pessoais muito difíceis e aquele diagnóstico então foi assim, parece que o chão estava abrindo e eu não tinha mais para onde ir. Né? Então, assim, para enfrentar isso, eu fui buscar o resultado sozinha, né, no consultório, fiquei assim sem saber o que fazer. Quando eu cheguei em casa, eu estava com três
3 filhos adolescentes na época, para contar para um filho que a mãe está com câncer, foi assim, um momento muito, muito difícil. Anos depois, ela optou por fazer a cirurgia de reconstrução mamária. Escolha essa que mudou a vida dela. Quando a gente se vê mutilada, para a mulher, especialmente na questão da mama, que esteticamente falando, né, compõe a estética da mulher, tem a ver com a sexualidade, tem a ver com uma série de coisas para a mulher, é muito importante. Então, se sentir mutilada afeta bastante a sua autoestima. Mesmo que a gente coloque ali disfarce, coloque um enchimento e use alguma coisa para disfarçar, mas não é a mesma coisa, né? Quando você está sozinha diante de um espelho, você se vê faltando uma parte. E eu sempre tive muita vontade de fazer reconstrução. O câncer de mama é a principal causa de morte por câncer entre as mulheres brasileiras. Outubro Rosa é o mês de conscientização e prevenção, de falar sobre o assunto. Assim como a reconstrução mamária mudou a vida da Miriam, muda também a vida de várias outras mulheres. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde mostram que de 2019 para cá já foram realizadas mais de 1.000 cirurgias de reconstrução mamária através do SUS aqui no DF. A reconstrução da mama é aquele estágio final que vai trazer realmente a autoestima dessas mulheres. Quando a mulher se vê diante de um diagnóstico de câncer de mama, ela fica extremamente abalada, em todos os sentidos, porque a mama está associada tanto à feminilidade quanto à sexualidade da mulher. Então, elas se sentem extremamente mutiladas e a reconstrução nesse estágio ela vai devolver toda essa autoestima que ela perdeu com a doença. Atualmente no DF, o SUS oferece diversas técnicas de cirurgias plásticas que restauram a mama, desde a forma até o tamanho e aparência após a mastectomia. Hoje nós temos uma variedade muito grande de apresentação do câncer de mama. Então nós vamos ter mulheres que vão ter que retirar a mama toda, vão ter mulheres que vão tirar uma parte, por exemplo. E no final das contas a reconstrução ela vai depender justamente do quanto sobrou de tecido mamário e de pele mesmo na região das mamas. Nós temos vários tipos de reconstrução. A cirurgia mais simples é aquela que geralmente envolve prótese ou expansor mamário. O expansor é um balão de silicone temporário que nós utilizamos na reconstrução. Essa cirurgia com o expansor ou com a prótese, às vezes pode ser inclusive realizada a primeira etapa junto com a cirurgia da mastectomia. E isso às vezes deixa as pacientes um pouco mais tranquilas, porque elas já saem com um pouco de volume na região da mama que foi operada. A reconstrução mamária é uma das etapas após o tratamento contra o câncer. É um procedimento individualizado e que deve ser analisado de pessoa para pessoa. Por mais que a gente prepare a paciente quando ela tem o diagnóstico e que ela irá fazer a mastectomia, se ela não faz a reconstrução, ela se sente realmente mutilada. A gente vê nos consultórios, as pacientes elas vêm mais depressivas, cabisbaixas, às vezes elas têm vergonha, inclusive, de mostrar a cicatriz. Depois que a gente faz a reconstrução, realmente assim muda a vida dessas pacientes, porque elas passam a estar confortáveis com o corpo, elas podem vestir roupas que elas não vestiam mais, elas passam a ter uma vida social que às vezes elas estavam se privando por conta da doença. Para Miriam foi uma escolha de autocuidado. A cirurgia de reconstrução deixou uma cicatriz do lado direito. Marca essa que é mínima perto da força que ela tem. Cada mulher é uma mulher, né? Então tem mulheres que só pelo fato de conseguir se livrar do câncer já está o suficiente, já não quer mais mexer com nada. Tem mulheres que já detectam quando estão mais maduras, né? Mais idosas, então elas já não querem mais fazer essa cirurgia. Mas eu recomendo sim, se você sente que falta alguma coisa, que você quer estar melhor, eu recomendo que faça realmente, porque é muito boa. Existem várias técnicas, vários procedimentos, então procure o melhor, procure informações sobre qual seria a melhor técnica e eu acredito que é importante fazer sim. Até por uma questão de você quer se livrar até das lembranças, não, as cicatrizes ficam, né? Mas você sabe que ali você passou por aquilo, é uma vencedora do câncer. Então, acredito que a cicatriz é só para te lembrar que você venceu. Existe qualidade de vida depois do diagnóstico. Ele é um marco para muitas mulheres que passam a se enxergar de outra maneira, de cuidar muito mais da alimentação, do corpo, da mente, da alma, do espírito. Isso tudo faz parte, somos um ser integral.
Eu agradeço vocês duas pelas dicas, viu, Carol? Agradeço a ginecologista, doutora Érica Medeiros, que esteve aqui com a gente hoje ensinando sobre o autoexame.